Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Malaquias. Malaquias capítulo 3, quem achou diga amém. Malaquias capítulo 3, profeta Malaquias capítulo 3, aleluia, a partir do versículo 13. Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 13. Pergunta para o teu irmão: e aí, meu irmão, como é que você está? Está tudo bem com a tua vida? Tudo bem contigo? Amém. Diz assim a Bíblia Sagrada em Malaquias 3, a partir do verso 13. Fala da diferença entre o justo e o perverso. Que os justos digam amém. Diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Amém. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tudo que já aconteceu aqui neste santo lugar, mas em especial neste momento, queremos te agradecer, Senhor, porque juntos iremos ouvir a tua palavra e meditar nela para o nosso próprio benefício. Meu Deus, tira de nós todo impedimento, perdoa os nossos pecados e fala, porque nós, os teus servos, precisamos te ouvir. Humildemente nós te pedimos isso, pois carecemos de ouvir a tua voz. Muito obrigado, meu Deus, queremos te agradecer, porque cremos que assim há de ser, porque nós fazemos isso em nome de Jesus. E você que orou comigo, diga amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, vale a pena servir a Deus. Fala para o teu irmão: meu irmão, vale a pena servir a Deus. O que é a perversidade? O que é a impiedade? A perversidade é a corrupção, a perversidade é a depravação. Então o perverso é o malvado, o perverso é o ruim, e a impiedade é o desprezo pelas coisas sagradas, ou seja, o desprezo pelas coisas de Deus. Então a gente já percebe que há uma diferença muito grande entre a maldade e a justiça. Há uma diferença muito grande entre o impiedoso e o justo. E de que lado nós estamos? Nós estamos exatamente do lado da justiça. Nós estamos exatamente do lado daqueles que temem a Deus, daqueles que observam as coisas de Deus, do lado daqueles que vivem segundo a vontade de Deus. E os impiedosos estão exatamente do lado oposto. Os impiedosos não se preocupam muito em fazer a vontade de Deus, não se preocupam em servir a Deus, não se preocupam sequer em temer a Deus, porque se o temessem, não seriam os impiedosos, mas seriam justos como aqueles que temem e adoram o nosso Deus. E nós vivemos tempos, meus irmãos, onde é bem oportuno nós falarmos sobre esse assunto, onde é bem oportuno nós falarmos sobre essa situação. Por quê? Porque nós vivemos tempos horríveis. Nós vivemos dias maus, como você tem ouvido falar. Quase sempre a gente está falando isso aqui. Os dias são maus, os dias são terríveis. Quando a gente olha pela perspectiva humana, pela ótica humana, a sensação que a gente tem é que, humanamente falando, não há o que fazer, não há como melhorar nada. Muito pelo contrário, a tendência é que as coisas se tornem cada vez piores. A tendência é que a impiedade e a maldade avance cada vez mais. A própria Bíblia nos ensina que no final dos tempos
tempos, o amor de muitos se esfriaria. E é o que a gente percebe, principalmente quando o assunto é Deus. Parece que ninguém quer ouvir falar de Deus. Por quê? Porque se nós começarmos a prestar muita atenção no que se fala de Deus e no que Deus requer das pessoas, isso vai afastar de nós os próprios desejos nossos, a satisfação do nosso ego, da nossa parte humana, da nossa vida pessoal. E a maioria das pessoas na sociedade exatamente não querem isso, não querem abrir mão do seu eu, não querem abrir mão da sua própria vontade para fazer a vontade de um Deus a quem eles não veem. Mas na verdade, meus irmãos, nós sabemos disso, que no final de todas as coisas, o que vai prevalecer é exatamente a vontade desse Deus. O que vai prevalecer é o poder desse Deus. O que vai prevalecer é o povo desse Deus, que é a igreja de Jesus Cristo. E as coisas estão caminhando para um final, e estão caminhando bem rápido, como a gente tem observado. Tudo que tem acontecido ao nosso redor, todas essas agruras que a gente observa, são o quê? São os sinais. Os sinais de que a Bíblia está se cumprindo cada vez mais. Os sinais de que Jesus está cada dia mais próximos. E os sinais de que essa diferença vai ficar patente. Essa diferença vai ficar bem caracterizada, do impiedoso para o justo. Quem é o justo, meus irmãos? O justo é aquele que faz a vontade de Deus, é aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus. E quem foi justificado pelo sangue de Jesus, diga glória a Deus. Aleluia, nós fomos justificados pelo sangue de Jesus, então nós somos os justos. A igreja é formada pelo povo justificado de Jesus, pelo povo que foi lavado e remido no sangue de Jesus. Então, meus irmãos, em vista de tudo isso, a gente precisa aprender algumas lições importantes que esse texto nos traz. A gente precisa aprender algumas coisas para que a gente não venha estar em desagrado, não venhamos cair no desagrado do nosso Deus. Muito pelo contrário, Deus precisa olhar para nós e ver ali pessoas com as quais Ele se alegra. Eu me lembro de Jó, eu me lembro de Noé. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e viu um justo. Olha que coisa maravilhosa. No meio de uma sociedade totalmente corrompida, Deus olha e vê um justo, vê Noé. E Deus então, através de Noé, resolve fazer uma grande obra, onde Ele construía a arca para que pudesse dar continuidade à humanidade mais à frente. E tantos outros justos que Deus olhou e viu, pessoas que acharam graças aos olhos de Deus, porque estavam vivendo uma vida justa. Não pode ser diferente com a igreja hoje. Deus precisa olhar para a igreja e ver a igreja vivendo a justiça de Deus. Deus precisa olhar para a igreja e ver a igreja valorizando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, através do qual nós ganhamos essa justificação. Diga para o teu irmão, vamos valorizar a nossa justificação. E à luz desta palavra que nós lemos do livro do profeta Malaquias, a primeira coisa que a gente precisa observar e aprender é que a gente precisa, meus irmãos, ter muito cuidado com a nossa boquinha. A gente precisa ter muito cuidado com as coisas que a gente fala, porque, meus irmãos, quando a gente se depara com as dificuldades que a vida nos traz, com as lutas que a vida nos impõe, se a gente não vigiar a nossa boca, a gente vai falar coisa que não deve. Principalmente quando a gente olha ao nosso redor e a gente observa o ímpio, não é? Aquele que não serve a Deus, aquele que não é temente a Deus, desfrutando de certas coisas que a gente não desfruta. Aí começam as comparações. Infelizmente, isso é uma tendência do ser humano, fazer determinadas comparações. Aí o que acontece? O ímpio passa por nós com aquele carro zerado, aquele carro 0 quilômetro. O ímpio tinha um carro mais ou menos, de repente o ímpio trocou de carro, está lá com o carro zerado. E a gente diz, puxa vida, olha lá, o vizinho, e esse ímpio é vizinho, passa todo dia no teu portão, na hora que você está saindo para trabalhar, ele passa com aquele carro zero, não tem nem placa ainda. E você conhece a vida dele, você diz, meu Deus, aquele miserável daquele vizinho. Olha lá o carro dele, trocou de carro, comprou um zero, olha o meu. Continuo com aquele carro caidinho, estou tentando trocar de carro há 4 anos e não consigo. Isso não é justo. Primeira coisa que a gente vai dizer, isso não é justo. Aí de repente você vai fazer um balanço da sua vida financeira, a sua esposa chega para você, olha aí meu irmão, chegou mais conta. A gente nem pagou aquelas do mês passado, chegou mais conta aí, olha aí. Tudo isso aí é para pagar. E você naquele aperto financeiro, você trabalhando a beça, você não sabe mais o que fazer para botar as contas em dia. E aí você chega lá no seu trabalho e está triste. Aí o seu amigo do trabalho ímpio vira para você e pergunta, e aí rapaz, por que você está assim?
Não, eu estou com as contas lá para pagar, estou com as minhas contas atrasadas. E aí ele vira para você: Ih, rapaz, tu não sabe dar maior. Eu estou chegando lá de Búzios, esse fim de semana eu passei em Búzios. Pô, eu gastei 10 mil reais, rapaz. Poxa, foi uma vez, fiquei no hotel de luxo lá com a minha família. E você tentando sair um fim de semana com a família e não consegue dinheiro para sair, senão vai fazer falta para pagar as contas. Aí você diz: puxa vida, eu vou à igreja toda semana, não consigo sair com a minha família. Esse cara está dizendo na minha cara que chegou de Búzios. Olha como ele está queimadinho. Você vai observar até a textura da pele dele. Olha que pele bronzeada. A gente começa a comparar, a gente começa a olhar para o lado, e a gente começa a falar o que não deve, e a gente começa a dizer que não é justo, a gente começa a dizer: olha, Deus esqueceu de mim, olha, o que tem adiantado? Aí às vezes, desculpem as irmãs, mas às vezes a esposa é a primeira a dizer: tá vendo, o que adianta a gente ir para a igreja toda semana? Olha aí, você ficou desempregado. Gente, desempregado todo mundo fica ou não fica? Ou será que todo mundo que começa a trabalhar nunca mais fica desempregado? Todo mundo fica desempregado, mas olha aí, mas aí o momento é um momento crítico, e isso vai se tornar a marca do momento. Olha, você ficou desempregado, como é que vai ser agora? Como é que vai ser agora? Que ele vai procurar outro emprego e um dia ele vai conseguir. Que todos digam amém. Você está entendendo? Mas aí começam as comparações. A impressão que dá com as palavras que saem dos nossos lábios é que Deus esqueceu de nós. A impressão que dá é que Deus não está nem aí porque eu estou passando. Os olhos de Deus estão sobre todos, em todos os lugares, o tempo todo. Diga amém. Deus não esquece de ninguém. Para onde me ausentarei da tua presença? Se subo ao mais alto monte, lá tu estás. Se desço ao mais profundo abismo, lá tu me alcanças também. Não tem como fugir dos olhos de Deus. Não tem como fugir do controle de Deus. A verdade é essa. Deus continua no controle de todas as coisas, independente de circunstâncias. Diga amém. Deus detém o controle de todas as coisas. Mas olha o que eles estavam dizendo. Veja aqui comigo o versículo 13 de novo. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedades prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Eles é que estão se dando bem. Olha aí, ó. E a gente que tem procurado ser fiel a Deus, a gente está se dando mal. Tudo dá errado na nossa vida. Que Deus é esse? Que adianta servir a esse Deus? Esse Deus nos abandonou, esse Deus esqueceu de nós. É mentira do diabo. A promessa diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O século já se consumou? Não, o século ainda não se consumou. Isso só vai acontecer quando Jesus vier nos buscar, meus irmãos. Nunca vos deixarei, nunca vos abandonarei. São palavras do Senhor. E nós temos duas opções: ou a gente acredita nas mentiras de Satanás, que diz que não vale a pena servir a Deus. O diabo vai ser o primeiro a levantar alguém para dizer: amanhã é domingo, você vai de novo para a igreja? Aí surge a interrogação na cabeça: realmente, acho que não está valendo a pena mesmo não. Olha a nossa situação como está. A gente vai à igreja, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu vou à escola dominical, eu vou aos estudos da igreja, e olha aí, ó, não muda nada. Meus irmãos, nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Diga para você mesmo: eu vivo pela fé. A fé no meu Deus, no grande El Shaddai, no Deus que pode todas as coisas, no Deus que tem promessas para a minha vida, no Deus que é fiel e cumpre a cada uma delas. É esse Deus que nós servimos. Nós não podemos colocar Deus em xeque, independente do que esteja acontecendo com a gente. Deus tem o controle de todas as coisas. Eu me lembro, meus queridos irmãos, do louvor que a nossa irmã Flaviana cantou aqui. Ela falou de uma pessoa que eu gosto muito, falou de Jó. Jó, humanamente falando, teria todas as razões para blasfemar contra Deus. Jó, humanamente falando, teria todos os motivos para abandonar a sua fé em Deus, para deixar esse negócio de Deus de lado. A sua própria esposa sugeriu: Jó, deixa de ser tolo, amaldiçoa o teu Deus e morre.
Ele tinha todas as razões para fazer isso. Ele perdeu tudo que ele tinha, humanamente falando, tudo que ele havia conquistado. Vamos dizer assim, todas as bênçãos que Deus havia concedido a ele, ele perdeu, porque Jó era um homem tremendamente abençoado por Deus, porque Jó estava exatamente na condição do questionamento desse povo. Jó fazia tudo direitinho, meus irmãos. Se você ler lá o livro de Jó já começa falando como era o procedimento de Jó diante de Deus. Jó sacrificava a Deus, Jó se colocava na brecha pelos seus filhos, sacrificava pelos seus filhos, procurava viver uma vida reta e íntegra diante de Deus, e acontece toda aquela desgraça na vida dele, perde tudo que ele tem, perde todos os seus bens, perde os seus filhos, perde as suas filhas. Jó só não perdeu a confiança no Senhor. E isso a gente não pode perder. Jó em nenhum momento abriu a sua boca para blasfemar contra Deus. Ele disse: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Foi isso que ele falou. Ele não disse: não vale a pena servir a Deus. O que adiantou eu sacrificar esse tempo todo? O que adiantou eu conduzir os meus filhos no caminho do Senhor? O que adiantou eu depositar minha confiança nele esse tempo todo? Olha aí, eu perdi tudo. E ele não fez nada. Meus irmãos, eu não sei o que você tem passado, eu não sei quais são as suas lutas, nem a dimensão delas, mas uma coisa eu sei: eu imagino o tamanho do nosso Deus. É claro que a nossa mente não consegue captar exatamente a grandeza de Deus, mas a gente consegue imaginar a dimensão do poder do nosso Deus, o tamanho do nosso Deus. A gente consegue imaginar. Deus é imensurável, mas a gente pode imaginar a grandeza dele. A terra não pode conter a glória de Deus, a terra não pode conter a grandeza do nosso Deus. O nosso Deus é imenso, o nosso Deus é grande, o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Ele continua no controle, seja qual for a situação. Está aí a prova, a vida de Jó. Parecia que tudo tinha acabado. Que dizer de José? Está aí a vida de José. Foi parar na cisterna, foi vendido como escravo, foi caluniado na casa de Potifar. Mas o que aconteceu? Deus havia esquecido de José? Claro que não. A promessa que Deus havia feito para José ainda estava valendo até o dia em que ela se cumpriu. A promessa que Deus fez para a tua vida, meu irmão, descansa teu coração, porque ela está valendo. O que você precisa fazer é continuar sendo fiel a Deus. O que você precisa fazer é continuar sendo íntegro na presença de Deus. Muitas vezes existem algumas coisas que são mistérios de Deus. A gente nunca vai saber o porquê, a gente nunca vai saber a razão. Eu acredito que Jó nunca tenha sabido, ou talvez nunca vá saber o porquê que ele teve que passar por aquilo tudo. Mas se você ler o texto lá, o livro de Jó, Deus sabia por que Jó estava passando aquilo tudo. Sabia ou não sabia? Eu pergunto a você, em algum momento, apesar de toda aquela desgraça da vida de Jó, em algum momento, Deus deixou de estar no controle da vida de Jó? Não, em nenhum momento. Eu pergunto a você, Jó é uma exceção? Não é, não é. Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus manteve o controle completo da vida de Jó, Ele tem o controle completo da sua vida também. Ele tinha o controle completo da vida de José, Ele tinha o controle completo da vida de Abraão, Ele tinha o controle completo da vida de todos aqueles que o serviram. E se você serve a esse Deus, Ele está no controle da tua vida, meu irmão. Você pode dizer glória a Deus, Ele está no controle da tua vida, Ele não esqueceu de você, Ele não te abandonou. O que a gente precisa ter cuidado é com as nossas palavras, o que a gente tem falado diante das adversidades. Será que a gente tem colocado em xeque se vale ou não a pena servir a Deus? Será que a gente tem colocado em xeque se Deus está ou não olhando para nós? Não podemos duvidar, porque onde há dúvida não pode haver fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, não é verdade? Sem fé, como é que Deus vai operar na nossa vida se a gente não abrir o coração para crer? Meus irmãos, a gente sabe que não é fácil, a gente não está falando de coisas fáceis. Eles não estavam vivendo um momento fácil. Eles faziam as coisas certas e não estavam vendo o resultado, não estavam vendo a bênção de Deus, não estavam vendo o controle de Deus, muito pelo contrário, eles estavam focados no ímpio, naquele que não era temente a Deus. Eu pergunto a você, talvez se eles tirassem um pouquinho o foco do ímpio e olhassem um pouco mais para a vida deles, será que eles não iam perceber, através de algum sinal, através de algum acontecimento na vida deles, que Deus continuava no controle da vida deles? Porque a gente tem essa dificuldade, às vezes a gente foca tanto no ímpio, ou a gente foca tanto na dificuldade, que a gente esquece de olhar o que Deus está fazendo. Meus irmãos, o simples fato da gente ter acordado hoje, aberto nosso zoinho,
dar uma bocejada, botar o pé no chão e levantar da cama, é sinal que Deus já está no controle da nossa vida, porque se Deus não estivesse no controle, muitos de nós não acordaríamos hoje. Você pode dar um glória a Deus e dar um aplauso ao nome dele? Muitas pessoas hoje não acordaram, e nós estamos vivos. Os vivos podem louvar e adorar a Deus, e nós estamos aqui para adorar esse Deus maravilhoso, independente do que ele faça, independente de se esteja tudo bem ou não. Adorar a Deus quando está tudo bem, até certo ponto é fácil, mas e com as costas lanhadas pelo chicote, e com as costas feridas, e com as duas mãos presas a um ferro ou a um tronco dentro do cárcere, como estavam Paulo e Silas? E o que eles fizeram? Eles blasfemaram contra Deus, eles reclamaram de Deus. Jamais, em momento algum, a Bíblia diz que perto da meia-noite eles abriram sua boca, não para blasfemar, não para maldizer a Deus, mas eles abriram suas bocas para adorar a Deus. Independente do momento que eles estavam ali feridos e machucados, eles abriram sua boca para adorar a Deus. Eles não ficavam questionando: está vendo, Paulo? 3 viagens missionárias, e olha agora como a gente está, amarrado aqui, as costas machucadas, sangrando, as feridas ardendo. Será que valeu a pena ter servido a esse Deus até aqui? E em momento algum eles falaram isso. Muito pelo contrário, eles entoavam louvores a Deus. Olha o que saíram daquelas bocas. Aí entra o princípio bíblico de Provérbios, que diz o seguinte, aliás, Mateus 12:34 diz o quê? A boca fala do que está cheio o coração. O coração de Paulo e Silas estavam cheios de Deus, estavam cheios da presença de Deus, e no momento da dificuldade, no momento da dor, o que saiu dos lábios deles foi o louvor e a adoração a Deus, porque o coração deles estavam cheios de Deus. Se aqueles corações estivessem vazios de Deus e cheios da impiedade, lembra do que é impiedade? É o não temer a Deus, é o voltar-se contra Deus. Se o coração deles estivesse cheio de impiedade, certamente o que sairia de suas bocas seria: não valeu a pena servir a Deus. Olha onde nós estamos. Deus se esqueceu de nós. Olha aí no que deu. Está vendo, Silas? A culpa foi sua. Eu falei para a gente não vir para cá. Mas não foi isso que saiu de lá. Foram palavras que louvavam e engrandeciam o nome de Deus. Meus irmãos, a gente não está falando de situações fáceis, é claro que não. Até porque você não foi chamado para viver uma vida de facilidades. Você foi chamado para viver uma vida de luta, mas com a garantia de vitória em cada uma delas. Então o que tem que sair dos teus lábios são palavras que glorifiquem o nome de Deus, mesmo diante do desemprego, mesmo diante da doença, mesmo diante do desentendimento no lar, mesmo diante do problema financeiro. O que tem que sair da nossa boca são palavras que glorifiquem o nome do nosso Deus. Nosso Deus é o dono do ouro e da prata, meu irmão, diga amém. Ele pode resolver o seu problema financeiro. Nosso Deus é o Shalom, é a própria paz. Ele vai derramar paz sobre a sua vida, sobre o seu lar, diga aleluia. O nosso Deus é o nosso refrigério, o nosso Deus é a nossa cura, o nosso Deus é a nossa ajuda, é o nosso consolo, é o nosso socorro, é a nossa fortaleza. Você está entendendo? É o guarda de Israel, e o guarda de Israel não dorme. O nosso Deus é tudo isso, e essas coisas vêm da palavra, e se vem da palavra nós cremos, precisamos acreditar. Porque senão nós vamos colocar o nosso Deus em xeque, vamos falar o que não deve. E nós sabemos muito bem o poder que existe nas nossas palavras. Fala para o teu irmão, cuidado com as tuas palavras. Glória a Deus, a tua boca foi feita para glorificar o nome de Deus. Eles, meus irmãos, até acreditavam em Deus, mas agiam como se não acreditassem. E aquelas palavras que eles falavam acabavam pesando contra eles. E aquelas palavras que eles falavam acabavam se tornando em atitudes equivocadas, atitudes que não agradavam a Deus. Porque no final de tudo as palavras, ou seja, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa se tornam em palavras, e aquilo que a gente diz vão se tornar em atitudes. E eles acabavam fazendo tudo errado. Por quê? Porque o que saía da boca deles não estava em concordância com aquilo que Deus dizia a respeito deles, com o plano que Deus tinha para eles. Deus tinha um plano maravilhoso para a vida deles. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Diga: eu creio que Deus tem um plano maravilhoso para a minha vida. E eles achavam que a fé deles, a fé que eles tinham em Deus,
não era suficiente, achavam que era uma fé vã, que não valia a pena depositar a fé nesse Deus, porque o vizinho ímpio prosperava e eles continuavam vivendo a mesma coisa. Meus queridos irmãos, aí por causa de tudo isso, por causa desse sofrimento, eles acabaram abrindo mão da sua fidelidade e eles passaram a ser infiéis e queriam ter a recompensa dos fiéis. Eles passaram a ser impiedosos e queriam ter a recompensa do justo. Deus tem recompensa para os fiéis, diga amém. Deus tem recompensa para o justo, diga aleluia. Mas a justiça de Deus vai fazer exatamente isso: recompensar os fiéis, recompensar os justos e jamais recompensar os injustos. Você já parou para pensar nisso alguma vez? A gente acha que Deus não vai exercer a sua justiça. Meus irmãos, a justiça de Deus é exercida todos os dias, diga amém. E a justiça de Deus não falha. Então nós temos que descansar o nosso coração. O Senhor é a nossa justiça, diga comigo: o Senhor é a nossa justiça. Então nós temos que perseverar na nossa fé, nós temos que perseverar na nossa confiança em Deus. Nós temos que vigiar, policiar a nossa boca, que é para a gente não dizer coisas que desagradam ao nosso Deus, que é para que a gente não venha murmurar, para que a gente não venha pecar contra Deus com as nossas próprias palavras. Eu me lembro do salmista dizendo, o que ele falou sobre as palavras? Que as tuas palavras guardei no meu coração para eu não pecar contra ti. Por que ele guardou as palavras no coração? Porque ele sabia que o que ia saltar dos lábios dele eram exatamente as palavras que estivessem guardadas em teu coração, no coração dele. Por isso ele disse, as tuas palavras eu escondi dentro do meu coração para que eu não venha pecar contra ti. Pergunta a você: Deus gosta de murmuração? Não, murmuração é pecado. Aquele povo que pereceu no deserto foi exatamente porque eles murmuraram contra Deus. Fale para o teu irmão: meu irmão, não murmure contra Deus, porque quando nós murmuramos contra Deus, nós acabamos também agindo errado contra Deus, fazendo coisas que não vão agradar ao nosso Deus. Nós vamos acabar sendo infiéis a Deus. E a Bíblia diz no livro de Salmos que Deus está à procura dos fiéis da terra, e que os fiéis digam amém. Amém. Aleluia. Dê mais um aplauso ao nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Consequência disso, meus irmãos, eu pergunto para você: nós temos que nos preocupar com o impiedoso que está prosperando? Nós temos que nos preocupar com o nosso vizinho ímpio que está indo adiante? Não, nós temos que continuar na nossa vida com Deus, na nossa vida piedosa com o nosso Deus. Aí eu pergunto para você, se você pegar um grupo hoje de 100 pessoas supostamente prósperas e fizer uma análise na vida dessas 100 pessoas, o que você vai encontrar ali parece brincadeira. Pega assim as pessoas aleatoriamente, aí pega um político, pega um médico, pega um advogado, pega um trabalhador da indústria, pega um do comércio, você vai encontrar ali coisas que você vai ficar assim: meu Deus, como é que pode alguém viver assim? Como é que pode alguém viver de tanto trambique? Como é que pode alguém viver de tanta falcatrua? É a conclusão que você vai chegar, é o que você vai descobrir, e você vai dizer: louvado seja o nome do Senhor, que dentro da minha simplicidade eu tenho procurado viver uma vida reta diante do meu Deus, mesmo com o meu carrinho velho, mesmo com a minha bicicleta, mesmo a pé, eu tenho procurado viver uma vida reta diante do meu Deus, e do jeito que eles conseguem as coisas, eu não quero. Essa é a conclusão que você vai chegar, porque isso não vai agradar o meu Deus. Então vale a pena ou não vale? A gente acha, essa hora você vai lá em Búzios, está cheio de gente. Essa hora você vai lá não sei aonde, está cheio de gente, né? Vivendo a vida, por que não dizer morrendo a morte, não é? Sem Jesus está morrendo a morte. Então, está cheio de gente aí num monte de lugar. Mas como será que essas pessoas conseguiram recursos para estar lá? É claro, tem gente lá honesta, a gente conseguiu seus recursos honestamente, mas a maioria deles está lá por N situações. E aí você se lembra do Salmo 4, no versículo 7, que diz: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. E agora? Olha que palavra maravilhosa. Mais alegria me puseste no coração, Senhor, do que a alegria desses ímpios quando lhes há fartura de tudo aquilo que eles acham necessários, tudo aquilo que vai satisfazer o ego deles. O Senhor me puseste muito mais alegria no coração. E o Salmo 5, no versículo 12 diz: certamente tu, Senhor, abençoas o justo e o cercas da tua benevolência como se fosse um escudo. Olha aí, vale a pena ser o justo ou não vale? Diga para o teu irmão: meu irmão, vale a pena continuar sendo justo, vale a pena continuar servindo a esse Deus. E olha o que ele disse aqui em Malaquias 2, no versículo 17, aí em Malaquias mesmo, volta lá no capítulo 2, no versículo 17, ele diz assim:
Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Olha aí, onde está o Deus do juízo? Esse Deus está conosco em todos os dias de nossas vidas. Esse Deus não nos abandonou. Esse Deus vai continuar fazendo justiça na nossa vida. Eu lembro que o salmista falou, meus irmãos, a gente precisa ficar ligado na palavra. O que o salmista disse? Já fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi, diga comigo, Deus nunca viu o justo, diga que sou eu, ou a sua descendência, diga é a minha família, a mendigar o pão. Não vai te faltar nada. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Você pode dizer aleluia? Dá mais um aplauso ao nome dele. Vamos gastar nossa mão para glorificar o nome de Deus, o nome de Jesus, o nome do nosso Jeová Jirê, o Deus da nossa provisão. Aleluia. Glória a Deus. Se alguém te perguntar um dia onde está o teu Deus, diz: meu Deus está aqui. Está dentro de mim, está na minha vida. Eu sou a habitação dele. Sabe por quê? Porque o justo confia no Senhor. Olha o versículo 16 de Malaquias 13, diz assim: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Agora os justos falando, falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. Poupa-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Versículo 18: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e entre o que não serve a Deus. Aleluia. Meus irmãos, você é um verdadeiro tesouro para Deus, diga amém. Deus tem você em alta conta. Não se desvalorize, não se menospreze, não se sinta pior das criaturas por causa das coisas que você tem passado. Isso não vai desmerecer você em nada. As lutas fazem parte da vida do ser humano, e nós ainda somos humanos enquanto estivermos aqui na terra. Não pense, não acredite nessa mentira louca do diabo que diz que crente não tem que passar por problemas. Como é que pode você ser crente se você está enfrentando lutas? Como é que você pode ser crente então se você está com problema no casamento? Como é que você pode ser crente se você está doente? Meus irmãos, o sol brilha sobre todos, a chuva cai sobre todos. Nós fazemos parte da criação de Deus, nós fazemos parte da raça humana. A diferença é que nós fomos reconciliados com Deus através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, mas fazemos parte da raça humana. Ou seja, estamos sujeitos a passar pelas mesmas coisas que a humanidade inteira passa. Ficamos doentes, temos problema no casamento, temos problemas financeiros. Tudo isso faz parte da vida de uma pessoa. A diferença é que nós temos um Deus, a diferença é que nós temos em quem confiar, a diferença é que servimos a um Deus que pode todas as coisas e que nos promete vitória em nome de Jesus. Isso é que faz a diferença. Eles não têm a quem recorrer. Nós temos um Deus que cura, que salva, que liberta e que abençoa o seu povo em nome de Jesus. Aí está a diferença. Essa é a diferença entre o justo e o impiedoso, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. A ordem que Deus deu para nós foi a seguinte: o meu justo viverá pela sua fé. E é isso que vai fazer toda a diferença. Você percebe que aquele grupo que está falando agora, nos últimos versículos que nós lemos, principalmente no versículo 16, é o grupo dos que permaneceram fiéis a Deus, é o grupo dos justos, daqueles que não se deixaram influenciar pela prosperidade dos ímpios, aqueles que não se deixaram levar pela impiedade dos outros, ou seja, aqueles que não foram as Marias vai com as outras. Não, esses foram aqueles que, independente de tudo que estava acontecendo, permaneceram fiéis ao Senhor. E você lembra das palavras dele? O que eles estavam dizendo? Nós somos os tesouros aos olhos de Deus. Meus irmãos, você foi levantado por Deus para influenciar, diga amém. Você foi chamado para fazer a diferença, você foi chamado para levar ânimo, você foi chamado para levar esperança para a vida das pessoas.
Você está entendendo? Essa é a nossa posição, essa é a postura que Deus espera de nós. Quando todo mundo diz que não dá, todo mundo está dizendo que não tem o que fazer, você diz, não, dá sim, não, tem o que fazer sim. Deus está no controle, Jesus está nos dando vitória, Jesus está no controle da nossa vida, Jesus está à nossa frente, Jesus é o nosso rei, e Ele nos garante a vitória, porque a Bíblia diz que se nós estamos nele, nós somos mais que vencedores, e mais, eu, independente do mundo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, posso enfrentar esse momento difícil, posso viver na abundância, posso viver na falta, posso enfrentar essa doença e vencer, esse problema no casamento eu enfrento porque ele vai acabar, esse problema ali, aqui eu vou enfrentar, porque o Senhor é minha bandeira e Ele está comigo, Ele não vai me abandonar. É isso que vai fazer a diferença. Mas parece que uma grande parte das pessoas acha mais fácil murmurar contra Deus, vai viver sempre nessa dúvida: será que vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena ser um justo de Deus? Será que vale a pena ir à igreja? Será que vale a pena ir ao culto 3 vezes na semana? Será que vale a pena ir no evangelismo? Será que vale a pena ir no pequeno grupo? Será que vale a pena viver na comunhão? Vai estar sempre questionando. E eu me lembro no tempo do profeta Elias, o povo estava assim, o povo estava olhando para Deus, era o povo de Deus, mas olhando para Baal. E estava acontecendo exatamente isso que eles estão dizendo ali. O pessoal vendo os ímpios prosperando, Baal abençoando. Olha, Baal abençoa alguém? Baal dá com a mão direita e tira com a esquerda, meu irmão. É igual o diabo dá algumas coisas, né? Estica a mão, dá algumas coisas e puxa a alma. Não é assim que ele faz. Então, o povo cocheando entre Deus e Baal. E o profeta disse: até quando vocês vão ficar cocheando aí entre Deus e Baal? Ou seja, até quando vocês vão ficar na balança, uma hora pendendo para Deus, uma hora pendendo para Baal? O que o profeta Elias estava dizendo, vocês têm que tomar uma decisão. Então vou fazer o seguinte, vamos fazer uma prova aqui para ver quem é Deus mesmo, se é o nosso Deus ou se é Baal. E aí vocês vão poder decidir em quem vocês vão acreditar, a quem vocês vão servir, se é Deus, o Deus verdadeiro, ou a Baal. O Deus verdadeiro vai consumir o holocausto. Simples assim. Tem hora que a gente tem que ser confrontado, para que a gente possa decidir. Até quando eu vou ficar questionando se vale a pena ser cristão ou não? Se vale a pena servir a Deus ou não, se vale a pena seguir as diretrizes, as direções, as ordens desse Deus ou não. Meus irmãos, nós temos que ser firmados ali na rocha, na nossa decisão. Não podemos deixar que os problemas desta vida, que as circunstâncias venham nos depor com muita facilidade da posição daqueles que confiam em Deus, daqueles de justos aos olhos de Deus. Não podemos permitir, porque por incrível que pareça, esse negócio vai estar sempre aí fazendo parte do mundo, esse negócio de luta, esse negócio de dificuldade. Se você fizer uma análise na história, quando foi que você viu na história do mundo um período de, por exemplo, 100 anos de facilidade, sem problema na vida de ninguém, principalmente dos crentes? Nunca houve. Se você pegar a igreja de Atos, lá a igreja primitiva, você vai ver quanta luta, quanta perseguição, gente morrendo, gente sendo queimada no palácio de Nero. Sempre foi luta a vida do crente, meu irmão. A do ímpio e a do crente também. Mas sempre teve vitória. O desfecho sempre foi um desfecho vitorioso, porque Deus sempre interviu na vida da sua igreja, sempre interviu poderosamente na vida do seu povo. Isso não mudou. Jesus continua fazendo milagres. Você pode dizer amém? Jesus continua fazendo milagre. O que vai fazer a diferença é a nossa posição. Isso é que vai fazer a diferença. Porque lá no final, meus irmãos, isso vai ficar patente, todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver a diferença que faz servir a Deus e não servir a Deus. Todo mundo vai ver lá no final de todas as coisas. Mas e enquanto o final não chega? E a gente que não está vivendo aquele tempo, aquele dia que vai chegar? A gente que não vai estar vivo humanamente falando naquele tempo? Como é que a gente vai viver hoje? Cocheando entre Deus e Baal? Não podemos. Temos que viver confiadamente, olhando sempre para frente e para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, vivendo a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo na nossa vida. É isso que a gente tem que fazer, independente das dificuldades. As dificuldades vão chegar até lá no último dia, por incrível que pareça. Não pense você, os cristãos que virão da próxima geração vão ter boa vida. Não vai não, talvez tenham uma vida pior do que a nossa, porque os sinais do final dos tempos já estão aí, e a tendência é esses sinais aumentarem, são as coisas piorarem. E aquele que perseverar até o fim vai conquistar a vitória final, vai ser arrebatado, vai estar na glória eterna. Então, meus irmãos, a gente não pode afrouxar o cinto não. Fala para o teu irmão, não afrouxe o cinto. Continua firme com Jesus, continua perseverando na fé, porque Deus vai honrar a sua fé.
Jesus falou que aquele que tiver fé, nem que seja uma fé pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, ele vai dizer para esse monte: ergue-te, lança-te no mar, e assim será feito. Que são esses montes? São as dificuldades da vida, são as lutas que a gente enfrenta. Pela fé, de glória em glória, de fé em fé, a gente vai dizendo para a dificuldade o que Deus tem falado para nós. Não o que o nosso coração humano mandar dizer. O coração humano vai mandar dizer o que estavam dizendo: é inútil servir a Deus. O que está adiantando servir a Deus? É isso que o coração humano vai dizer. Mas o coração que crê em Jesus, o coração do crente que vive pela fé, ele vai dizer: não, eu vou em frente, o Senhor está comigo. Quando os meus pés tropeçarem, Ele vai me levantar. Se preciso for, Ele vai me pegar no colo e vai me levar. Mas eu não vou abrir mão da minha fé. Aconteça o que acontecer, o Senhor dos Exércitos está comigo, está do meu lado. E eu não vou esmorecer. Eu não sou dos que retrocedem, eu sou dos que avançam. Então eu vou seguir em frente, independente do que a vida esteja me mostrando, independente se o mar estiver revolto ou não, independente se os ventos estiverem fortes ou não. O meu Deus é o Deus que acalma a tempestade. O meu Deus é o Deus que silencia o vento. O meu Deus é o Deus que opera sinais e maravilhas e que é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu possa pedir ou pensar. Então guarda essa palavra no teu coração. E independente do que você esteja vivendo, confia no Senhor, acredita nele, entrega o teu caminho a Ele, e tudo mais Ele vai fazer. Ele vai fazer tudo aquilo que você precisa. Ele vai te dar o escape, no tempo certo, no tempo dele. A nossa parte é acreditar. A nossa parte é não dar ouvidos às palavras insanas do mundo. A nossa parte é não repetir, não reproduzir o que as pessoas estão dizendo aí fora. A nossa parte é tomar posse da nossa vida com Jesus. A alegria do mundo é passageira. O mundo está numa suposta alegria, entre aspas, mas uma alegria movida por circunstâncias, movidas por subterfúgios que acabam na quarta-feira. Amém? A nossa alegria é eterna, porque a nossa alegria é fruto do Espírito Santo. A nossa alegria vem de Deus. A nossa alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. Nunca se esqueça disso e não abra mão da sua fé, porque no tempo certo, tudo aquilo que Deus tem para você, todas as promessas que Ele tem para você, hão de se cumprir, porque aquele que fez a promessa é fiel. Amém? Aplauda o nome dele, fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento. Aleluia.